Então, pessoal, vamos agora entrar no capítulo 10 do livro do Apocalipse, né? Vamos lá. Então, aqui começa assim, ó. E vi outro anjo forte que descia do céu. Gente, todas as vezes que estiver falando de um anjo só, um anjo forte, um anjo que subia do lado nascente, né, do nascente, se referindo a um anjo, está querendo dizer que esse anjo está como um todo, a igreja como um todo, porque a gente vê 7 anjos. Quando diz 7 anjos, um anjo fez isso, o segundo anjo fez isso, o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, está se referindo a cada tempo da igreja aqui na terra, porque o anjo é a espiritualidade da igreja toda. E quando está se referindo a um só, não está falando do 7, está se referindo ao 7 dentro desse um. É como, agora, esse um é como um todo dos 7. Cada anjo é como um todo da igreja. E esse anjo é como um todo dos 7. E ao mesmo tempo, ele é uma figura de Deus, tá? A gente vai ver isso aqui. É uma figura, ainda que limitada, de Deus, de Jesus, que se chama teofania, tá? Então, quando você vê um anjo forte, um anjo disse isso, está se referindo à presença de Deus, tá? E também a igreja como um todo, ou seja, de Gênesis até a consumação. Vamos lá. Vamos lá. E vi outro anjo forte, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui, que descia do céu vestido de uma nuvem e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Por quê? Porque esse anjo é o próprio arco celeste e a figura de Cristo que tem o arco celeste na sua cabeça. Já mostrei que o arco celeste representa o povo de Deus. E o seu rosto era como o sol. Se você voltar para o capítulo 1, versículo 16 do livro do Apocalipse, você vai ver que Jesus tinha o rosto como o sol. Então está se referindo à imagem dele. E os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto. Que livrinho é esse, gente? A gente vê que Jesus Cristo recebeu, né, recebeu o livro daquele que estava sentado no trono, que é ele mesmo. Então a gente está vendo que esse anjo aqui está fazendo a figura de Cristo. Porque, gente, a gente tem que entender o seguinte: as escrituras, a igreja e Cristo é a mesma coisa, tá? O que está representando um aqui nesse livro está representando o outro, tá? Então vamos lá. Porque Deus nos vê a igreja como se tivesse vendo o próprio Cristo por causa da perfeição dele, tá? Por causa da perfeição dele. Deixa eu continuar aqui, tá? Então eu já falei do arco, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, que eu já falei, que é o livrinho que ele recebe, que é de quê, gente? Das profecias acerca disso aqui mesmo, tá? Do que João está escrevendo. Então, neste livrinho estavam as profecias que eram para os servos de Deus, que a gente já vê isso no princípio do Apocalipse, que foi escrito a revelação para os servos de Deus. Então, é o que está nesse livrinho. Vamos lá. E tinha na mão um livrinho aberto e pôs o seu pé direito sobre o mar. Então, aqui está do lado do nascente. Então, este mar aqui se refere, o mar fica do lado do nascente, se refere à multidão que vai se salvar, né? O que estava sobre o mar, gente? O pé direito, o lado direito de Cristo. E o esquerdo sobre a terra. Então, essa parte aqui, essa terra, está se referindo aos que vão se perder. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E quando clamou, os 7 trovões emitiram as suas vozes. Ou seja, a igreja repetiu tudo que Cristo fala, tudo que Deus fala durante os 7 tempos da fase da terra. Então, os 7 trovões emitiram a voz do anjo, tá? Deixa eu ver aqui. Emitiram as suas vozes. As vozes dos trovões, que era o rugido do leão, tá?
Vamos lá. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não os escrevas. E o que significa isso, gente? A gente vai chegar por um capítulo, quando chegar lá eu explico com mais detalhes, tá? Mas eu vou antecipar para que eu possa explicar isso aqui. O mundo não vai passar em 7 fases, a igreja não vai pregar 7 fases, que já está sendo pregado, né? A última fase. A 7ª igreja já está pregando, né? Já está com a voz de trovão, né? Os que se converteram de verdade. Só que não termina exatamente no 7º tempo, porque dentro do 7º também está o 8º. E por quê, gente? Porque Deus está tendo paciência com as pessoas para que elas se convertam, tá? Então, vamos lá. Então, chegou no 7º período da Terra, ainda Deus acrescentou um tempinho. Agora, olha que interessante. Não fala que Deus abreviou o tempo para que, como é que se diz assim, senão as pessoas não suportariam. Gente, é porque ainda seria mais ainda seria mais. Agora, por que que fala que o 7º tempo ele é maior e dentro dele está o 8º? Porque é onde está a última batalha, a pior batalha, né? As piores coisas. E aí, quando a gente está numa situação, a impressão que dá pra gente é que o tempo está demorando demais. A gente tira exemplo quando a vida da gente, né? A vida da gente tem altos e baixos. Quando a gente está em momentos bons, as coisas passam tão rápido, né? E quando as coisas estão ruins, a impressão que dá é que elas estão demorando demais. Então, assim vai ser no último tempo da Terra. É como se tivesse um 8º tempo, né? Um 8º tempo ainda para acrescentar dentro do 7º. Então, por quê? Porque Deus está dando todas as chances para as pessoas se converterem. Então, chega o 7º, até o 7º trovão, que é a última igreja, né, que prega com poder, os que se converteram, que pregam com poder, que pregam a verdade, os que pregam a verdade. Porém, Deus diz, olha o que Deus disse para João, tá? Olha a chance que Deus está dando para o povo. E o anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Ou seja, não haveria mais demora além do tempo que ele vai dar. Vamos lá. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus profetas, seu servo. Qual é o segredo de Deus, gente? O juízo, o final de todas as coisas. Ou seja, realmente vai ser no 7º tempo. Como este tempo aparentemente vai parecer mais demorado por causa das últimas coisas, então é por isso que mais adiante vocês vão ouvir, vou mostrar para vocês dizendo que também está dentro do 7º, o 8º, tá? Porque é a última batalha, digamos assim, que é a mais intensa, que é bem próxima à volta de Cristo. Anunciou os profetas, seu servo. Fica parecendo até uma contradição, não é isso? Mas não é, vamos lá. Eu já falei que o Apocalipse, ele tem coisas que parece que são invertidas, né? Estiver para tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os seus servos profetas, seu Deus. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o, porque ele entregou a João, porque a visão dos Apocalipse foi dada a João. Então, ele está vendo numa visão um livro do qual tem escrito tudo o que ele escreveu aqui. Toma-o, come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel.
porque amargo no teu ventre. O que esse livro tem, gente? Não é profecias para o povo se converter? Não são exortações? Toda profecia, Deus nunca mandava juízo antes de mandar um profeta avisando. Então, por que era doce na boca de João? Porque ele estava alertando, pela boca ele estava alertando. Agora, os que não aceitavam, quando João engolia, vinha o juízo que agora era amargo como fel. Quer ver? Vamos lá. E fui ao anjo e disse-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o. E ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Então, para aqueles que ouvem, as profecias é doce como mel. E para os que não ouvem, que estão na terra, nesse momento aqui, deste capítulo, a terra, significa eles mesmos, que são terra, como é que se diz? Improdutiva, ou terra que produz erva daninha, cardos e espinhos, e o mar aqui está se referindo agora ao pé direito e aquele que escuta a voz da profecia, e então na boca de João estava doce como um mel para esses que ouviram. E tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca, e realmente aconteceu como o anjo disse, como Jesus disse que ia ser. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Agora eu vou provar para vocês o que eu disse lá em cima a respeito de que Deus mandou que João não escrevesse ainda o que os trovões emitiram, porque ainda Deus queria dar mais um tempo. Veja bem, e ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Então é isso, gente. Então a gente vai voltar com a tabela, tá? E aí eu vou pegar, como sempre, os pontos importantes e colocar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para passar. Eu acredito que não. Eu acho que é isso só, tá? Então, assim, cada capítulo que a gente vai lendo, que a gente vai interpretando, vai reforçando o que eu disse anteriormente, tá? E tem coisas aqui que também a gente, quando chegar mais pra frente, vai ver que é exatamente o que eu falei. Então, assim, né, pra resumir, João teve uma visão de um forte anjo, que a gente vê que é uma aparição limitada de Jesus na pessoa de um anjo, e esse anjo tá com o pé direito no mar, que é o lado do nascente, o lado do nascente se refere aos que vão se salvar, e o pé esquerdo na terra. Então, aí o mar agora está para os que vão se salvar, e a terra está para os que vão se perder, né? Então, a igreja, ela profetizou durante esses 7 tempos. Só que no último tempo da igreja, que a gente vê aqui, né, quando chega no versículo do 4 para o 5, que a gente vê que Deus diz, não, João, sela, porque eu não vou mandar o juízo neste momento, o meu segredo que é o juízo, né? Eu não vou mandar agora, porque ainda preciso que você profetize para muitas nações e línguas. Por quê, gente? Porque no capítulo 6, a gente viu que os servos de Deus, né, está ali escrito almas, mas os servos de Deus estavam já ansiosos para que Deus mandasse juízo logo. E Deus diz, não, esperem mais um pouco, continue vestidos de brancos, né, descansem, continue descansando das boas obras, né? Descansar, gente, é andar de acordo com a vontade de Deus, não é morrer não, tá? Morrer é dormir. Para os justos e para os ímpios é morrer mesmo. Quando está escrito dormir, está se referindo aos que vão se salvar. Aos que vão se perder é morrer mesmo. Então, descansem por mais um pouco. Então, quando diz descanse, a pessoa está viva ainda. Continue, isso no capítulo 6, se eu não me engano, versículo 10. Porque outros precisam morrer para o pecado como vocês. No capítulo 7, no versículo 1, a gente vê que os próprios que estavam no capítulo 6, pedindo a volta de Deus, estão segurando o vento, que o vento significa juízo.
Por que eles estão segurando? Porque é por causa dos que ainda faltam se converter que Deus não manda juízo, tá? E aqui a gente vê que Deus repete mais uma vez de outra forma. Não, o meu segredo, o meu juízo, né? O meu juízo, aí o segredo de Deus é o juízo, é o fim, é a volta dele. Ainda não vou mandar o juízo porque ainda tem gente de nações aqui. E ele disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Só que esses reis hoje em dia já não são mais reis de monarquia, né, gente? São pessoas, pessoas talvez importantes, né? Pessoas, porque não é só pobre que se converte, né? Rico também se converte, né? Então, a gente vê que realmente Deus está esperando para que se cumpra o segredo dele, né? Ele está esperando mais gente se converter, tá? Para que ele volte. Então, eu volto depois com a tabela do capítulo 10.